alegria. Já que a pergunta estar para mim, com pastor você Marcelo, aqui. tem salve aí no meio? Hoje o tema vai circular entre pré e pós-tribulacionismo, não vai ter jeito. O tema é o arrebatamento. Será no mesmo momento da volta visível de Jesus ou será em momentos distintos? A chegada de Jesus aqui na Terra é junto ou separado do arrebatamento? Para debater esse tema, o evangelista Johnny Kruski, ele é membro da Igreja Metodista Wesleyana em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo, e também é teólogo formado pela FTB. Bem-vindo aqui, irmão Johnny, muito prazer rever o senhor aqui mais uma vez. Bom dia, graça e paz a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente na Rádio Musical. Estou feliz, acho que por 3 motivos. Estou aqui com o pastor César Cavalcante, estou com o pastor reverendo Marcelo Oliveira, que é um prazer muito grande estar com o senhor. Vou debater com o senhor, mas eu admiro muito o pastor Marcelo. Muito obrigado. Muita alegria estar aqui. Espero, depois do debate, continuar admirando o senhor. Maravilha. Com a gente aqui, pastor Marcelo Oliveira, ele é da Assembleia de Deus, tem formação em Direito pelo Mackenzie, é teólogo, é hebraísta, tem pós-graduação em Antigo Testamento. Bem-vindo, pastor Marcelo. Muito obrigado, pastor César. Serão 2 contra 1 hoje aqui, não? Claro, óbvio. É óbvio, né? Obrigado, pastor César Cavalcante, por nos permitir estarmos aqui mais uma vez. E com certeza o arrebatamento está às portas e a igreja não passará pela grande tribulação. Crentes não passarão. Eu vou começar aqui com o pastor Marcelo. Pré começa primeiro, pré e pós. Então começamos pelo pré para fazer certinho. Bora lá. Muito obrigado, pastor César. Bom, eu vou advogar aqui que o arrebatamento é um evento distinto da segunda vinda de Jesus Cristo, não é? Eu penso que o pós-tribulacionismo, com muito respeito, peca no sentido de tirar o conceito de iminência. Foi Jesus que disse que ele estava perto de chegar. Isso nós vemos nas parábolas, Lucas capítulo 21, 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então eu penso que isso é uma diferença fundamental entre o pré e o pós-tribulacionismo. O pré advoga o conceito de iminência, ou seja, Jesus pode chegar agora. É isso que você pode pegar qualquer dicionário. Caldas Aulete, Dr. Ruais, um dos maiores dicionaristas lexicógrafos do Brasil. Não há nada na iminência que dependa de um fator exterior, de um sinal, para que Jesus volte até nós. Então eu vou defender essa tese. O conceito também muito importante da igreja e de Israel, né? Nós estamos vivendo um perigo muito grande no Brasil e as pessoas estão substituindo a igreja por Israel. Isso é muito perigoso. Não temos um texto bíblico que fale que a igreja substituiu Israel. Israel é o relógio de Deus. Paulo deixa muito claro isso em Romanos 9, 10 e 11. Israel é a única nação do mundo que teve um passado, um presente e um futuro. No passado a eleição, capítulo 9, no presente a rejeição, capítulo 10, e no futuro a restauração de todas as coisas. Então, eu vou advogar que o arrebatamento é um evento e a segunda vinda de Cristo será outro evento. Vamos lá, reverendo, pastor Johnny, e aí, meu irmão? A volta de Jesus e o arrebatamento da igreja acontecem num único momento ou em momentos distintos, como está advogando o pastor Marcelo? Sim, como pós-tribulacionista, eu defendo que o arrebatamento é no mesmo momento da volta gloriosa de Jesus, visível no final da grande tribulação. E eu vejo entre essas 2 linhas teológicas, acho que 2 textos que são principais para mostrar esses dois, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16 e 17, onde fala ali que eles usam como se fosse o arrebatamento secreto, que ninguém vai ver. E tem o Mateus 24, que mostra claramente que Jesus vem de forma visível. E nesse momento ali, com o soar da trombeta, os anjos recolhem a igreja. Mostra bem claramente, inclusive no verso 29, fala que é após a grande tribulação, é após a tribulação daqueles dias. Então, eles fazem a diferença entre esses 2 textos, né? Como se um fosse de forma secreta, antes da grande tribulação, e o de Mateus 24, como se fosse no final, e realmente é no final da grande tribulação, de forma visível. E eu pretendo, nesse debate aqui, mostrar que como os 2 textos são muito semelhantes, ao ponto de dizer que se tratam do mesmo assunto, se trata do mesmo evento. Ok, pastor Marcelo. Bom, isso foi, com muito respeito aqui, o nosso irmão Johnny e também a grandes pós-tribulacionistas, como o pastor César Cavalcante, foi um espantalho que se criou, não é, em redor dos pré-tribulacionistas, dizendo que nós advogamos uma vinda secreta de Cristo. Eu não sei se o pastor César e o irmão Johnny estudou sobre isso. Pastor César, sabe quem cunhou isso sobre os pré-tribulacionistas? Esse negócio de secreto? Tim LaHaye? Não sei. Não foi. Foi David MacPherson, um grande pós-tribulacionista que colocou isso na conta dos pré-tribulacionistas. Está registrado em livros aí,
não é, de Que a grandes... vida era secreta, você fala? Isso, foi o David MacPherson, num debate que ele teve com Irving, né, que também é outro grande pós-tribulacionista, e ele que colocou essa pecha, com muito respeito eu falo isso, nos pré-tribulacionistas, né? Grandes pré-tribulacionistas do mundo, eu vou citar alguns aqui, embora isso talvez não tenha muito peso, é porque eu vejo muito comentário de gente na net que nunca estudou nada, estudou numa escola da esquina teológica e se acha teólogo, né? Por exemplo, o Dr. John Walvoord foi catedrático da Universidade de Dallas, um dos maiores expoentes do mundo. Dr. Walvoord é respeitado por grandes pós-tribulacionistas, grandes, nunca ensinou isso. O Dr. John Hart, outro grande expoente do pré-tribulacionismo, também nunca ensinou isso. Então isso foi uma pecha, não é, de David MacPherson, que colocou na conta, não é, dos pré-tribulacionistas o arrebatamento secreto. Eu não vou advogar isso aqui. Pastor, eu vou... Posso fazer uma pergunta dentro desse mesmo assunto? Sim, pode. Se não é secreto, como será o arrebatamento antes da grande tribulação? A descrição, como será? Sim, será o rapto, será o harpazo, não é? Arrebatar com violência. É isso que diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Todos vão ver Jesus. E o verso de número 16. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. No arrebatamento, a igreja sobe até os ares. Na segunda vinda, que você vai advogar lá em Apocalipse 1:7, olha que observação, a gente tem que ler a Bíblia com detalhes, pessoal. Olha o que diz Apocalipse 1:7. Eis que com as nuvens virá e todo olho verá. No arrebatamento, isso é claro. Não precisa nem de exegese de texto aqui. No arrebatamento, não. Isso, a igreja sobe aos ares. Não, mas ninguém vai ver, seria isso, né? É que se eu disse agora, todo olho vai ver no arrebatamento, mas não é isso, na né? segunda vinda, isso. Na segunda vinda, como ele vem com as nuvens, então todo olho verá. Então o arrebatamento, abre aspas, será invisível ao mundo. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, o verso de número 28. Olha o que diz aqui. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O mundo aguarda a chegada do Cristo? É óbvio que não, pessoal. Quem deve estar preparado para o arrebatamento é a igreja. O mundo não espera a volta gloriosa do Senhor Jesus. Johnny. Ok. Depois eu peço mais uma vez que o pastor explique se a igreja não vai ser vista, então, nesse arrebatamento antes da grande tribulação, a ideia de ser secreto continua. Só não, secreto na sua conta. Não, os pré-tribulacionistas hoje não gostam que se usa esse termo, mas se for de forma arrebatamento, que ninguém vai ver. Então só me responde. As pessoas vão ver Jesus? Só os salvos. No arrebatamento, só os salvos. Então ninguém vai ver Jesus. A igreja... Só os salvos. Ok. Só a igreja vai sumir e ninguém vai saber para onde eles vão. Vamos pro céu, que depois vai ter que me explicar isso. Quando eu posso Não, tá falando da perspectiva de quem fica. Então, da perspectiva de quem fica, ninguém vê Jesus. Sim. E ninguém vê a igreja subindo, é isso? Sim, é o rapto. Então, é o rapto. Então, por isso que a gente apelida, mesmo que o pastor não goste, de secreto. Não é que eu não gosto, é que não existe isso. Isso foi David... O senhor estudou mesmo pós-tribulacionismo? Sim, estudei. Foi ou não David MacPherson que colocou essa pecha nos pré-tribulacionistas? Tudo bem, pastor. Pode ser. Mas a visão, a ideia de que a igreja não vai ser vista, vai desaparecer, e que Jesus não vai ser visto pelo mundo e ninguém vai ver, continua. Ou seja, um arrebatamento que ninguém vai ver, nem sabe pra onde foram. É aquela ideia que sempre conta... Tudo bem, mas o mundo vai perguntar, né? É aquela história, pra onde foram os crentes barulhentos, né? Na famosa cultura evangélica. Então, dessa forma vai ser o arrebatamento secreto. Ok. Desculpa. De uma forma que ninguém vai ver, tá? Então, se a gente pegar esse mesmo texto que advoga para os prés, eu vou ter ela na visão pós-tribulacionista, porque ela se trata do mesmo texto, se trata do mesmo evento de Mateus 24, tá? Por quê? Tanto Mateus 24 como 1 Tessalonicenses 4, do 15 e 16, e Mateus 24, do verso 30 e 31, fala do mesmo assunto. Por quê? Fala do quê? Fala do mesmo evento, que é a vinda do Senhor, o mesmo local, dois textos vão ter o mesmo local nas nuvens, com a presença dos anjos, os dois têm a presença dos anjos, os dois usam instrumentos que é trombeta, e os dois têm a ação de recolhimento dos salvos, e os dois têm recolhimento dos salvos nos ares, nas nuvens. Tá, me mostra nesse texto de Mateus capítulo 24, 31, ressurreição de mortos. Mostra pra mim. Está incluído no recolhimento dos salvos. Só não está detalhado, mas se a gente pegar outros textos, vai mostrar isso exatamente. Certo. Ou seja, as profecias... não tem profecia nenhuma que está completa. Ela é progressiva. Ela mostra um detalhe, depois tem outra profecia que mostra outro detalhe, e a gente vai completando essas informações. Então, a gente já entende que aquele recolhimento que os anjos estão recolhendo tanto os arrebatados, como também os ressuscitados. Está claro no texto isso? Naquele texto de Mateus, certo. não, mas nos outros textos, sim, e deixa isso bem claro. O mesmo texto que o pastor leu, 1 Tessalonicenses 4, e chamar a atenção em alguns pontos, né?
No verso 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, então tem o anjo aí, ao ressoar da trombeta de Deus. Então a gente vai ver vários textos a respeito da volta de Jesus que se trata da trombeta de Deus. Inclusive, Mateus 24 fala da trombeta. Mas lá tocada por anjos, né? Não por Deus, né? Então Deus vai tocar a trombeta? Ele mesmo vai pegar a trombeta e vai tocar? Bom, trombeta de Deus é uma coisa. Trombeta tocada por anjos de Deus é outra coisa. Mas prossegue no seu raciocínio. Quando Deus toca a trombeta, ou melhor, quando é trombeta de Deus, é Deus mesmo que vai pegar a trombeta ou é a ordem para um anjo tocar a trombeta de Deus? Sim. Então, a trombeta do anjo, existe anjo tocando trombeta que não é de Deus? Não. Então, trombeta de Deus é trombeta dos anjos também. Então, continuando aqui, ó. Ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Então, aquela visão que a gente vai ser arrebatado, a gente vai sumir daqui, vai parar lá nos céus onde ninguém vai ver, aqui já começa a ser quebrada. Porque nesse mesmo texto, que aparentemente é secreto, ninguém vai ver, fala que o próprio Senhor descerá dos céus. Ele não está lá no céu de Deus, escondido. E está aqui céus no plural. Ou seja, céus no plural. Aqui tem pelo menos 2 céus. Então, se ele desceu 2 céus, ele está no nosso céu. Então, o próprio Senhor descerá dos céus, ele está no nossos céus. E a prova disso é que o texto continua falando que ele estará nas nuvens. E as nuvens não tem lá no céu de Deus nem outro céu. As nuvens fazem parte do nosso céu, da nossa atmosfera terrestre. As nuvens elas ficam dentro de 2 quilômetros até 12 quilômetros de altura. Então nuvens, quando fala de nuvens, está falando do nosso céu. Os aviões, eles vão acima das nuvens até. Então quando a gente fala de nuvens, estamos falando da nossa atmosfera, ou seja, visível. Okay. Pastor Marcelo. Bom, eu queria entender, né? Você usou aqui o texto de Mateus capítulo 24, 31. Aqui é a igreja, então, porque o contexto aqui é todo judaico, querido. Todo o contexto aqui é judaico, não é? Você usar esse texto aqui para advogar a igreja aqui é bem complicado. Vamos chegar lá. Né? Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Qual que é a palavra grega aqui? Você sabe? Não. Eclectos. Não. Reunião é epissinago. Eu tô falando da... Que não tem nada a ver com a nossa reunião com ele aqui, que é a panteses. Pessoal, a gente tem que estudar as línguas originais da Bíblia. Quando a gente estuda as línguas originais da Bíblia, nós vamos ver que não tem nada a ver. Primeiro, que quem vai arrebatar é o Senhor Jesus. E aqui em Mateus capítulo 24, está dizendo que os anjos, com grande clangor de trombeta, vão reunir os escolhidos. Não tem nada a ver, não é anjo que arrebata a igreja. Quem arrebata a igreja é o Senhor Jesus. Isso aqui é uma menção à profecia de Isaías capítulo 27, 13. Viu? Então eu estou quebrando essa tese aqui do pós-tribulacionismo, porque está aqui Isaías 27, 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Isso aqui é uma profecia. Mateus capítulo 24, 31, os escolhidos aqui são judeus. Não tem nada a ver com a igreja. Até porque a palavra aqui em Mateus 24, 31, reunião, é epsinago. E arrebatamento não é reunião. Arrebatamento é o harpazo, é tirar com violência, é levar para cima. Aqui está falando do período tribulacional. Você pode ver todo Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então a igreja vai estar na Judéia? Nossa, interessante. E quem estiver sobre o eirado não desça a tirar casa alguma. E quem tiver no campo não volte atrás. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Quer dizer que a igreja está aguardando o sábado agora. Gente do céu. Então aqui, com todo respeito, esses escolhidos aqui e essa reunião não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Isso aqui no grego é epsinago, que difere totalmente de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17, onde diz apanteses. São termos diferentes. Se fossem correlatos, Paulo, que foi um dos maiores biblistas teólogos, não ia contradizer as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus não iam contradizer as palavras de Paulo. Pastor John. Eu defendo sempre a exegese não através só de uma palavra. Eu sei que é importante estudar uma palavra dentro dos originais, mas nós temos vários tipos de palavras que podem ser usadas em contextos parecidos, semelhantes ou até iguais, com palavras diferentes. Então, o que vai dizer o que aquela palavra realmente quer dizer é o contexto. E não só aquele contexto, quando a gente fala de profecias, como o contexto de outros profetas. Então, é isso que o pós-tribulacionista faz. Ele não pega só uma palavra, ele pega outros textos, e é o que eu quero fazer nesse debate hoje. E o pastor falou que Mateus 24, então, é para judeus. E é interessante que... Deixa eu até fazer uma pergunta antes, né? Essa ideia da iminência, que ninguém sabe a hora e que ele vai vir como ladrão, então não serviria para os judeus. Porque Deus está tratando agora com a igreja. Os judeus experimentarão a grande tribulação. Essa é a minha grande diferença entre eu e o senhor aqui. Tá, então a grande tribulação para os judeus. O dia da angústia de Jacó. O dilúvio do açoite. Não tem nada a ver com a igreja. Ok. Né? A igreja é tirada antes. Então,
Então, se Mateus seria só para judeus, não faria sentido Jesus falar para os judeus, se tivesse realmente um arrebatamento antes, que ele vem como ladrão, não faria sentido ele falar que ele vem como ladrão também para os judeus no mesmo texto de Mateus 24. Porque quando ele continua o texto de Mateus 24, por exemplo, ali a partir do verso 36, 37 e 38, ele começa a falar que ele vai vir como ladrão. E que é para vigiar, que ninguém sabe a hora. Então, na continuação do texto de Mateus 24, que você diz que são só para judeus, então não deveria estar falando ali que ele vem como ladrão, não deveria estar ali falando que ele vem de uma hora que ninguém sabe, mas pelo contrário, no texto continuando Mateus, ele fala, olha só, a continuação do texto, tanto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e Mateus 24, a continuação a partir do verso 36, fala desses assuntos aqui, ó. Ele fala que não sabemos o dia e nem a hora. E em Mateus 24, ele cita pelo menos 5 vezes que a gente não sabe o dia e nem a hora. Não deveria estar falando só para aqueles que não são judeus? Mas isso, Johnny, depois contra você. Porque se não sabe o dia e a hora, e no cronograma do pós-tribulacionismo já tá tudo certo. O anticristo se manifesta, 7 anos depois vem o Cristo. Então, cadê a iminência? Okay. Então você virou pré-tribulacionista agora? Não, eu sou pós-tribulacionista, mas eu sou bíblico. Entendi. Se Jesus falou, em seguida, Jesus falou, verso 29, ele fala que após a tribulação naqueles dias, e que a vinda dele vai ser visível e todo mundo vai ver. E em seguida, nos versos seguintes, a partir do verso 36 e outros mais, ele começa a falar que ninguém sabe o dia e nem a hora. Se Jesus fala, mesmo falando, depois de uma volta dele visível, se ele está falando que a gente não sabe a hora, é porque a gente não vai saber a hora. Porque parece muito fácil. O arrebatamento, a volta de Jesus é no final da grande tribulação, então é só fazer as contas que saberemos o dia e a hora. Mas não é bem essa conta. Como não? Eu tenho 2 respostas para isso. Primeira é que Jesus falou, que a gente não sabe o dia nem a hora, então eu confio no que ele falou. A gente não vai conseguir... Então o arrebatamento é iminente. A gente não vai conseguir fazer essa conta. O arrebatamento é iminente? Sim, então. A Bíblia diz que é iminente. Então você é pré-tribulacionista, Não, não sou pré-tribulacionista. Só que ele vir no final da grande tribulação não impede da gente não saber a hora e de ser iminente. A gente não sabe. Porque Jesus mesmo falou. Jesus falou. Pelo menos depois da volta dele visível, eu repito aqui, ele falou pelo menos 5 vezes. No verso 36, no 42, no 43, no 44 e no 50, ele fala que nós não sabemos o dia nem a hora. Então a gente não sabe. Uma das respostas é essa. Que Jesus falou, então a gente não vai saber o dia e nem a hora. Eu tenho uma das teses para explicar por que a gente não vai saber o dia e nem a hora, tá? Qual que é? Se a gente for pegar lá Daniel, no capítulo 9, no verso 27, a gente vai entender ali, na maioria de quem estuda escatologia, entende que são 7 anos, depois no capítulo 12 fala de dias ainda, né? Então, teoricamente, daria para realmente compreender que vamos fazer a conta e vamos descobrir, então, a partir do momento que começa a grande tribulação. Teoricamente seria isso. Só que no capítulo 12, o anjo ali, ele dá dois números. Ali já complicaria, que dá uma diferença de 45 dias. Mas a tese ainda não está aí. A tese está no quê? Em Mateus 24, no verso 21 e 22, Jesus fala que vai haver uma tribulação como nunca houve nem jamais haverá. E ele fala que ele vai abreviar esses dias por amor aos escolhidos, porque os escolhidos estarão aqui na grande tribulação. E ele disse então que vai abreviar. Diferente do que muitos pregadores falam por aí, que abreviar é que o tempo está corrido, o tempo está acelerado. Jesus não disse que vai acelerar o tempo. Ele disse que vai abreviar. E abreviar é diminuir. Se eu tô de férias, de repente meu chefe fala assim, ó, vou ter que abreviar suas férias, vou ter que passar de 20 para 30 dias, ou seja, é diminuir. Jesus prometeu amor aos seus escolhidos, que ele vai abreviar o tempo da tribulação, como nunca houve nem jamais haverá. Ou seja, ele vai diminuir. O que eu entendo? Se existia no calendário ali uns 7 anos, com data marcada tudo, por amor a nós, Jesus ele vai abreviar esse tempo, ele vai diminuir. Ou seja, não sabemos o dia e nem a hora. Okay. E isso é uma boa notícia, porque vai diminuir esse tempo de tribulação. Então o senhor é mid-tribulacionista agora? Não. Eu sou pós-tribulacionista. Jesus vai vir no final da grande tribulação, vai ter que se cumprir todos os acontecimentos. Eu só fiquei preocupado, pastor César, que ele crê na iminência, não é? Eu acho que nenhum pós-tribulacionista, com muito respeito, né? Porque pro pós-tribulacionismo, o anticristo tem que se manifestar, o homem da apostasia tem que se manifestar. É que assim, a palavra iminência não significa que ninguém sabe a data. Iminência significa que está próximo. Só que isso. Está perto de acontecer, isso. pastor César. Então, iminência significa que está próximo. Só isso. Não significa que ninguém sabe, que é secreto, que é surpresa. Iminência e surpresa não são sinônimos. Entendi. Iminência significa está próximo. O parto, a bolsa rompeu. O parto é iminente. Não significa que a pessoa sabe exatamente a hora, mas significa que ela sabe que está próximo de acontecer. Mas, por exemplo, o arrebatamento pode acontecer agora, sem a manifestação do anticristo? Não. Então vocês esvaziam o conceito da iminência. Vocês têm um conceito de iminência diferente do conceito pós-tribulacionista. Mas é iminência do mesmo jeito. E isso também se transforma no espantalho, né? Porque falar, os pós-tribulacionistas não acreditam na iminência. Mentira. Desculpa, pastor. Os pós-tribulacionistas acreditam na iminência, só que a visão da iminência não é a qualquer hora nesse momento. A iminência, sim, durante a grande tribulação, ele pode vir a qualquer hora, até porque, concluindo até aquilo que eu acabei de falar, ele vai abreviar o tempo, ou seja, nós não sabemos o dia e nem a hora. Obrigado pelo carinho. Querido professor Johnny, que está sendo aqui uma simpatia comigo no debate, permita-me fazer uma pergunta, meu querido, que eu anotei aqui.
em Apocalipse capítulo 14, se o senhor puder aí se situar o texto para te ajudar, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Se a igreja passará pela grande tribulação, por que Deus precisará enviar 3 anjos para pregar, uma vez que essa é a missão da igreja? Se a igreja passará pelo período da grande tribulação, por que Deus terá que enviar 3 anjos para pregar, sendo que isso é uma tarefa da igreja? Pregar para a igreja. O senhor pode ler o texto falando que os anjos estão pregando? Sim. Qual texto? Apocalipse 14, verso de número 6 a seguir. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Não é? Evangelho, é boas novas, não tem saída aqui. Não é? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, e tribo, e língua, e povo. Não é? Está aqui. É o período da grande tribulação, porque depois tem a ceifa no 14. Então, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Se a igreja está na terra, passando pelo período da grande tribulação, por que Deus tem que mandar 3 anjos para pregar para ela? Isso não é uma tarefa da igreja? Anjos pregando? Tem esse texto que fala que o anjo está com o evangelho, mas você que acredita realmente que vai ter um anjo na grande tribulação pregando para as pessoas aqui? Não, está na Bíblia, querido. Leia Não, aí, leia, tudo leia. bem. A Bíblia, principalmente Responda pra mim, Apocalipse, por tem favor. textos que são literais, então, e tem textos que são espirituais, e no caso aqui, eu não acredito, essa é a minha resposta, eu não acredito que esse anjo aqui vai se materializar e começar a pregar na terra. Pelo Mas contrário. você espiritualizou agora o texto? Pelo contrário, deixa eu responder. Ah. Esse anjo aqui, eu creio que é uma posição divina para a igreja que estará aqui, que espiritualmente eles estarão motivados para continuar com o evangelho. Não, isso porque é você que está dizendo, querido. isso que eu estou dizendo porque eu não consigo acreditar que isso é de forma literal, que não seja espiritual, que o anjo estará aqui pregando para as pessoas. Até porque Ué. a gente não tem nenhum outro texto no Apocalipse que fala que tem anjos, pessoas se assustando com o anjo pregando o evangelho durante a grande tribulação. Johnny, ficou difícil para você agora, você não me respondeu. Eu respondi dessa forma. Veja bem, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar sobre os que estão à terra. Quer dizer, Deus vai precisar mandar 3 anjos para pregar para a igreja agora? A igreja vai estar aqui? Checkmate, Sim. no Não é checkmate. pós-tribulacionismo. Não É porque checkmate. você espiritualizou Não é o texto, você disse que há uma possibilidade, você disse que vai ser uma condição espiritual, você espiritualizou o texto. Sim. Isso é Mas característica você do pós-tribulacionismo. Então Mas deixa eu te vocês não perguntar, têm você acredita resposta, realmente que vai ter um vocês anjo? Eu acredito, está aqui. Não vai ter um anjo pregando Está para as pregando, pessoas? está Tá aqui. bom, Eu então vi é um essa forma outro que você anjo. acredita. Eu não acredito creio assim. na Eu não literalidade acredito do assim. texto. Tá aqui. Bom, vamos em frente. O que mais? Não, eu quero que ele responda, pastor Então, César. volta, Eu né? respondi. Responde pra mim. A minha resposta é essa. Eu Essa é a acredito grande prova que essa é a motivação que a igreja de Deus. não estará aqui. Essa é a motivação de Deus para a igreja que estará aqui para pregar o evangelho. Entendi. E não que um anjo estaria literalmente pregando o evangelho em púlpitos ou em praça pública. Eu não consigo estará imaginar pregando, isso. está aqui, Não está na acredito Bíblia, a Bíblia é clara. Capítulo 14, olhei, eis que o Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Isso é literal ou é figurado? Eu entendo de forma espiritual, que é um enviado de Deus para motivar a igreja. Não, esse texto aqui, o Cordeiro que está em pé sobre o Monte de Sião, e com ele 144.000. Sim, aí é literal. Ah, aqui é Aí literal. Aí é literal. E aí no verso 6 versículos para baixo, não é literal? Apocalipse faz isso muitas vezes. Tá certo, então. tudo Faz bem. muitas vezes. Então vamos lá, segue aí, pastor Com Marcelo. muito respeito, é checkmate no pós-tribulacionismo, porque se a igreja está passando aqui pela grande tribulação e os anjos estão pregando para ela, é muito estranho isso, pessoal, porque nenhum texto da Bíblia diz que anjos pregam o evangelho. Isso é a grande prova que a igreja não estará aqui. Essa é a grande prova que a igreja já foi tirada. Essa é a grande prova que se esse texto, Deus precisa enviar 3 anjos para uma igreja que está aqui pregando o evangelho para ela, é bem complicado. O Johnny teve que espiritualizar o texto. No mesmo capítulo, um verso é literal e o outro é espiritual. Um verso é literal e o outro é espiritual. Então, é complicado, né? Pastor Johnny. Dentro do Apocalipse, como eu já disse, existem vários textos que são espirituais, simbólicos e textos literais. A gente tem que entender isso. O pastor mesmo acabou de falar que em texto nenhum mostra que anjo pregaria evangelho. Somente nesse texto. Isso é contra você, não é contra mim. Não é contra. Porque pra mim a igreja não Não, tá mas aqui. deixa ele fazer o argumento, aí fica mais fácil. Mostra exatamente que se em parte nenhuma da Bíblia anjo está pregando evangelho, porque aí seria. E Sim. mesmo que fosse literal, vamos imaginar que se realmente fosse literal. Não impediria nada de um anjo estar pregando e a igreja estar aqui. Não tem problema nenhum. Ah, é? Se a gente quiser acreditar de forma literal. Então essa sem igreja problema. que tá aqui é uma igreja apóstata, então ela vai precisar se converter? Não, qual é o problema de um anjo pregar junto com a igreja? Qual é o problema? Não, responda a minha pergunta, porque ele tá pregando o evangelho. Você prega o evangelho para crentes? Vai ter pessoas que não são crentes? Vão. Ah, não, A você gente prega o evangelho para pra crentes? A gente prega evangelho para crente Pra também. crentes? Para crente também. Mas o que é A gente, evangelho? o evangelho é a boa notícia. A Pra gente quem? sempre dá boa notícia Pro salvo ou pro perdido? para todos. Para mim, o evangelho continua sendo boa notícia. O evangelho de Cristo é boa notícia para todos, para os perdidos e para os salvos. Inclusive, os salvos se convertem porque isso é boa notícia. Os salvos continuam sendo salvos porque isso continua sendo boa notícia. Então não tem problema nenhum, se quiser imaginar que isso é literal, o anjo pregar junto com a igreja aqui. Não tem problema nenhum. E continuando aqui, até a... Posso continuar, pastor? Pode.
a comparação dos textos de Mateus 24 e 1 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao 4, e de Mateus 24, do verso 36 a 50 e pouco, se eu não me engano, vão falar dos mesmos assuntos também. Mesmo que esses textos pareçam, um arrebatamento antes e depois a vinda de Jesus depois, continuam falando dos mesmos assuntos. Por quê? Nesses dois textos que eu falei, que aparentemente seria antes e depois, é um evento só no final da Grande Tribulação, e os dois textos falam, como eu já disse no primeiro bloco, que não sabemos o dia nem a hora, pelo menos 5 vezes. Nesses textos também fala que ele virá como ladrão, ou seja, ele vem como ladrão, mesmo no texto que Jesus vem de forma visível, ele fala que ele vem como ladrão, e esse como ladrão não é para a igreja. Se a gente pegar os 5 textos da Bíblia inteira tem 5 textos, são 6, na verdade um é sinóptico, a gente pega 5. Ele vem como ladrão para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que não estão apercebidos. Então nesse texto, continuando, ele vem como ladrão. Quando tiver aparentemente a vida normal, isso fala em 1 Tessalonicenses e também em Mateus 24, então virá repentina destruição para aqueles que estão desapercebidos, mostra isso nos dois textos, e também alerta que não podemos ser surpreendidos, porque ele vai vir como ladrão, ou seja, para a gente ficar alerta, vigiando. Os dois textos mostram isso, e que não somos destinados para a ira, porque existe o espantalho também, pastor, que é claro, existe textos, é claro, é óbvio, não existe nenhum pós-tribulacionista que advoga que nós estaremos aqui na ira. Nenhum. Isso é um espantalho. A diferença é que nós não estaremos na grande tribulação, que é diferente da ira. Então eu quero explicar essa diferença. Ok, pastor Marcelo. Depois, irmão Johnny, eu quero que o irmão pesquise as 2 palavras gregas que são usadas para ladrão, tá? Nós temos 2 palavras, embora no português tenha apenas uma palavra, né? A gente não tem outra palavra. No grego tem kleptes e lestes. Depois, não vou entrar muito nisso, porque senão vou novamente contrapor o seu argumento. Uma coisa é o ladrão que chega e outra aquele que chega de surpresa. São 2 palavras gregas diferentes. Depois, por favor, estuda kleptes e lestes. Depois... Posso fazer uma pergunta dentro disso aí? Se Jesus vem como ladrão antes da grande tribulação... Não, ele não vem como ladrão antes da grande tribulação. Ele vem para os seus, não é? Por isso que eu estou falando para o senhor pesquisar essa ideia do kleptes e do lestes. Mas em qual momento ele vem como ladrão? Não, César, a sua pergunta sobre o kleptes aí, a sua questão. O momento que ele vem como ladrão, porque o pré defende 2 etapas, né? É na primeira ou na segunda? É outra falácia, pastor César. Isso são falácias que são postas na gente. E você que é um pós-tribulacionista, não pode colocar isso em nós, pastor César. Calma aí. Tem que tomar cuidado. O senhor tem uma rádio que hoje, qualquer coisa que o senhor fala, abre aspas, vira lei. Eu acho que isso é muito perigoso. Então vamos lá. Primeiro, o pré-tribulacionista defende uma vinda em 2 etapas. Também não. Nós dizemos assim, são 2 eventos diferentes, pastor César. É isso que eu estou defendendo aqui desde o começo. Então quantas vezes Jesus volta? Dr. John Valvourde, uma vez só. Tá, então é o que eu disse, uma vez. Só que 2 etapas, em etapas diferentes. Então eu não estou querendo perseguir, a minha pergunta é assim, ó. O kleptes, ele vem como ladrão no arrebatamento para os salvos ou no glorioso retorno para os ímpios? Bom, é só essa a pergunta. Não depois, quero eu vou responder isso aí depois pro senhor pessoalmente. Não, tá bom. Mas a pergunta que eu estava querendo fazer antes... Não, você não estava querendo fazer essa pergunta. Sim, só voltar o vídeo como estava no YouTube lá e ver. Eu vou defender aquilo que o senhor falou de ira e de grande tribulação, né? Isso, Apocalipse capítulo 3. Mas quando eu ia começar a falar a respeito disso, foi passada a palavra pro senhor. Então o senhor pode falar, por favor. Ok. A ira... Tem 3 minutos pra gente terminar. Ok. A gente pode passar 1 minuto. Pode passar ou não? Hoje? Sem problema. Por mim, tudo bem. A ira, ela é diferente da grande tribulação. Se a gente for pegar vários textos na Bíblia que falar de grande tribulação, nenhuma, de tribulação, de perseguição, de grande tribulação, nenhuma isenta a igreja, os santos, os salvos. Nenhuma isenta. Quando fala de tribulação. Quando fala de ira, sim. E qual que é a diferença, então? Na grande tribulação, a diferença é muito clara. A grande tribulação... A besta do Apocalipse, o anticristo, vai estar imperando, vai estar governando, vai estar reinando. A besta do Apocalipse está se dando bem durante a grande tribulação. Os ímpios, da mesma forma, usam o número da besta, adoram a besta, estão se dando bem. O diabo está governando durante a grande tribulação. Tudo isso é diferente a respeito da ira. Quando chega a ira, daí o diabo ele vai ser preso e lançado em correntes, na prisão. Os ímpios serão punidos, alguns que terão a marca da besta, terão chagas, serão punidos. E a besta do Apocalipse, que na grande tribulação está se dando bem, na ira, ela é lançada no lago de fogo. E diferente para a igreja também. Durante a grande tribulação, a igreja está sendo perseguida, está sendo atribulada, porque isso nós passamos por tribulações até hoje. E no momento da ira, que é quando Jesus vir, que vai vingar a nós contra o diabo, contra os inimigos, a gente vai ser arrebatado sim, e durante a ira estaremos já com o Senhor em glória, porque esse é o momento da salvação, e a ira vai cair sobre os inimigos. Ou seja, a ira ela vem no final, quando Jesus vier em glória também. Pastor Marcelo. Bom, eu quero aqui
abordar um texto muito falado e também muito mal compreendido, até pelos pós-tribulacionistas, que é Apocalipse 3:10, né? Muitos pós-tribulacionistas colocam pecha na gente. Olha, mostra a igreja livre da tribulação, né? Mostra a igreja livre daquele momento. Eu vou ler aqui. É um texto célebre, não é? Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Note bem, irá vir sobre o mundo inteiro. Eu te guardarei da hora. A Bíblia não diz, eu te guardarei da tribulação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia também não diz, eu te guardarei de dentro da tribulação. A Bíblia diz, eu te guardarei da hora. Vamos para o grego. O grego diz, teresso ek tes horas. E aí alguém pode usar, como os pós-tribulacionistas usam, ek é de dentro para fora. Mas note bem, pessoal, a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim, eu te guardarei da hora. Ou seja, a tribulação vai começar aqui e a igreja é tirada daqui. Não é tirada de dentro para fora. E vou citar uma autoridade agora. O doutor Daniel B. Wallace. Bom, eu sou fraco de grego. Se fosse hebraico, eu conseguiria navegar. Ele diz o seguinte, pastor César. Pode pesquisar isso. E Daniel B. Wallace é pós-tribulacionista, tá? Eu estou citando uma fonte pós-tribulacionista. Ele diz que o prefixo ek, ou a preposição ek, diante de um verbo estativo, que é o verbo teresso, a preposição perde a força e ela fica como neutra. O que isso significa? Preste atenção. Daniel B. Wallace, uma das maiores autoridades do mundo no grego pós-tribulacionista da gema do ovo. Ele diz que a preposição ek, quando precedida diante de um verbo estativo, o que é estáter no grego? É aquilo que é firme, aquilo que tem firmeza. Ela perde a força. Nem precisava disso. Nem precisava disso. Porque o texto não diz de dentro para fora, o texto também não diz da tribulação, o texto diz da hora da tribulação. Então, pessoal, é impossível a igreja passar pela grande tribulação. Está aqui. Eu expliquei exegeticamente, eu expliquei pelo português. A Bíblia não diz que vai guardar na hora, ou seja, dentro da tribulação. A Bíblia não diz que vai guardar da tribulação, a Bíblia diz que vai guardar da hora. Vai começar a tribulação e a igreja é tirada. A igreja é Pastor afastada. Johnny. Só para entender, a igreja vai ser tirada e os judeus ficam, é isso? Sim, porque é o período para eles. Período da Então vou ler um tribulação. texto muito semelhante em Jeremias 30, no verso 7, e Daniel 12:1, muito semelhante. Só que está ali bem Tem claro. menos de um minuto, tá? Pra gente virar o Acabar? bloco. Aí depois a gente continua. Nesse texto está bem claro, só para virada eu não vou conseguir ler. Esse está bem claro, falando que esse tempo de grande tribulação, como nunca houve, uma tribulação que é a maior de todas, que a gente entende que é a grande tribulação, o povo de Jacó, o povo de Israel vai ser guardado. Fala em Jeremias 30, no verso 7. Em Daniel 1 também fala que que o povo de Israel será liberto. Ou seja, eu trouxe dois textos que falam que Israel vai ser liberto deste momento de tribulação. E tem um que o senhor mostra aí, que está falando exatamente para a igreja ali, que vai ser liberto. Por quê? Que pro povo os israelitas, os judeus, tá falando que vai ser liberto, mas vai ficar aqui na grande tribulação. E para o povo da igreja, os santos, vai ser retirado. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aqui promete salvação para o povo de Jacó, o povo de Israel. Em Daniel 12, no verso 1, fala assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então nós vemos aqui no texto bíblico dois textos de livramento claros para o tempo da grande tribulação para o povo de Israel. E um, claramente, para a igreja. E por quê? Daí eu deixei a pergunta, né? Se essas são libertações para o povo de Israel, por que o pré-tribulacionista fala que Israel vai passar a grande tribulação e que a igreja não vai passar a grande tribulação por conta desse momento aqui de Apocalipse 3:10, que fala que seremos libertos? Sendo que ser liberto, ser guardado, não quer dizer ser retirado. Porque Deus guardou a família de Noé aqui durante o dilúvio, não foi arrebatando. Seria muito mais fácil para Deus: Noé, vou arrebatar você vai ficar aqui no céu, daí eu acabo com a terra no dilúvio, depois devolvo você para a terra. Seria muito mais fácil. Mas Noé, Deus, pastor, entrou na arca antes, durante ou depois do dilúvio? É obviamente que é antes, porque senão ele estaria morto no dilúvio, mas Noé não foi arrebatado, mas ele passou o dilúvio aqui, guardado aqui na terra. Da mesma coisa aconteceu nas 10 pragas do Egito. O povo de Israel estava lá no Egito e não sofreu as 10 pragas. Daniel, na cova dos leões, foi liberto dentro da cova. Sadraque e Mesaque foi liberto dentro da fornalha ardente. E assim vai. Deus nos guarda dentro da tribulação. Pastor Marcelo, o hebraísta. Obrigado, pastor César, Johnny, pelo altíssimo nível do debate. Bom, nós defendemos justamente isso. Os judeus são salvos no período final da grande tribulação. Igual a igreja. Não, aí é o senhor, né? Nós entendemos diferente. E o senhor querido pastor falou sobre a ira. Quando é que começa a ira na grande tribulação?
Após a volta de Jesus. Você falou que é um período que a tribulação é diferente da ira, não é isso? Sim. Bom, olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 6, 17, onde de fato começa, né, a ira, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então a ira já começa no começo da grande tribulação. Apocalipse está na ordem cronológica? E essa é a diferença também, né? Então. E termina aqui em Apocalipse capítulo 15, olha aqui. A ira está presente desde o início até o final. E ela é consumada em Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Isso aqui é uma pergunta boa pra você também, viu? Pois como este se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. Ora, se a ira é no final da grande tribulação que o Senhor começou, ela começa em 6:17 e termina aí em 15:1, mas foi uma grande alegria. Já que a pergunta estar pra com mim, você pastor aqui, Marcelo, ó. tem salvo aí no meio? Bom, vamos debater isso? Vamos? Porque seu arrebatamento já foi, mas continua tendo salvo, então tem salvo passando aí também. E olha, como ele falou, quem sabe eu seria pré-tribulacionista, o meu desejo, desde que eu me transformei em pós-tribulacionista, né? Também, meu desejo é voltar a ser pré-tribulacionista. Vai ser. Porque é melhor, né? A gente não vai passar pela grande tribulação. Mas até então que eu procurei respostas bíblicas pra isso, não consegui e continuo pós-tribulacionista. Glória Mas meu desejo é que num debate desse aí, eu vire pré-tribulacionista novamente. Tá bom. Maravilha. Assim a gente conclui mais um debate produzido. Bem-vindo ao canal. Se inscreva para nos ajudar e ative o sininho da notificação. Espero que você seja muito edificado.